Fábio, e bom dia aos nossos ouvintes também. E temos bons assuntos aí, né? Muito bom. Importantes assuntos. Mas deixa eu, antes de falar contigo sobre o assunto, primeiro agradecer muito a receptividade que eu tive com o Dr. Tiago, lá na Agas, juntamente com os sócios aí da Tax Group, o Luiz e o Hugo Ribas, que nos Sim, atenderam muito bem, nos explicaram uma série de coisas, coisa que eu nem imaginava, viu? Sobre a dificuldade de tributação dentro das empresas, que olha, realmente é difícil ser empresário, é difícil ser advogado, é difícil ser contador num Brasil onde às vezes um produto, como eu estava vendo para o doutor Hugo lá, um produto como chá vendido em pó tem uma tributação. E se tu adiciona água e põe ele numa embalagem, a tributação modifica completamente. Isso numa mesma empresa, vários produtos sendo tributados de forma diferente. É difícil, né, doutora Luciana? não à toa foi batizado pelo ex-ministro Paulo Guedes de manicômio tributário, né? Porque realmente não tem, às vezes não tem lógica alguma. E Não tem. os profissionais aí da contabilidade, os advogados, os empresários, têm que dar conta aí e ainda tentar acertar, é meio que no escuro, porque é muita mudança, é muita interpretação de regra. E está vindo aí uma reforma tributária que a simplificação que parece estar acontecendo é no processo legislativo e não realmente no mérito, no conteúdo da reforma, No né? conteúdo da reforma. A gente chama de arcabouço fiscal, mas a reforma tributária, eu acho que assim, o ponto mais importante que o Brasil deveria de consolidar. O problema agora é que começa as exceções. E as exceções que eu acho, doutora Luciana, é que aí é o problema. Pode ser que no princípio o governo, os relatores estão achando que podia, mas agora começa a entrar o seguinte: determinado segmento acha que aquele processo não está bem assim, tem que começar a mudar. E aí eu queria tentar entender sobre até hoje, né? Porque o que nós vamos falar hoje pode ser que semana que vem eu e tu viemos conversar de novo, já tem até hoje, o arcabouço fiscal, o que já se pré-definiu e o que nós temos já mais ou menos consolidado, hein? Tá, então primeiro vamos deixar, vamos dizer assim, são assuntos que andam juntos, mas eles são, de certa forma, até separados. A Sim. reforma tributária que está acontecendo agora, está no Senado, deve terminar a votação, as discussões até o final de outubro, e a ideia, né, do Congresso é que ela já esteja vigente até o final do ano. Certo. Ah, junto com isso, também o governo precisa estabelecer como é que serão os gastos do ano seguinte. Independente de a gente estar tendo e passando por uma reforma tributária, a gente precisa todos os anos estabelecer como é que serão os gastos do ano seguinte. É uma regra financeira. E aí a gente teve, com a mudança de governo, a novidade que eles batizaram de arcabouço fiscal. O que o arcabouço fiscal, no fim, está fazendo? Ele está revogando duas regras que existiam, que eram essenciais. A lei de responsabilidade fiscal, que vinha desde o governo do FHC, e a lei de teto de gasto, que vinha do governo Temer. Essas duas regras estão sendo substituídas pela regra do chamado arcabouço fiscal, que está sendo aprovado, porque precisamos, né, concluir essa votação, porque estamos perto do limite temporal, para que a gente tenha, assim, que o governo consiga gastar, vamos dizer assim, para o É. próximo ano. É A gastar. regra do arcabouço fiscal vem, junto com a reforma, nos mostrar que o que vai acontecer. A gente vai gastar mais dentro de uma lógica assim, de um Estado inchado, de um Estado que precisa de mais recursos, e junto com isso uma reforma tributária que vai trazer também, vamos dizer assim, respaldo para arrecadar mais. Então já sinalizou aí o governo que precisa arrecadar 150 bilhões a mais, o arcabouço fiscal aprovado já está sinalizando, vamos dizer assim, ele vai substituir um teto de gastos que a gente tinha por um piso
de gastos, né? Então, permitindo que o governo gaste pelo menos 0,6% e no máximo 2,5% acima da inflação deste ano, no ano seguinte. Então, a gente tem aqui um cenário, Fábio, que nos mostra que o futuro vai ser: temos que trabalhar mais para que o governo possa arrecadar mais e não temos limite para esse gasto, praticamente, temos um limite de piso mínimo, temos várias exceções, como tu colocou aí, já começando no arcabouço, porque já não estão ali nas limitações. Sim. O Fundeb já não está nas limitações, o Fundo Constitucional do Distrito Federal já não está nas limitações, aí gastos com educação, com saúde. Então, é interessante o discurso, e ninguém vai dizer, eu não quero, vamos dizer assim, que a educação tem investimento. Ninguém vai dizer ninguém isso, vai fácil a gente dizer que está a favor. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui, em primeira mão. Você está falando, com certeza, toda a dificuldade que os empresários fragilmente estão numa situação. O governo precisa arrecadar mais, não é isso? E aí estão achando brechas de como poder cobrar das empresas isso, porque ninguém dá nada de graça. E o governo acaba de anunciar, em entrelinhas, ainda não oficial, mas já está praticamente certo, o 38º Ministério do governo Lula, para poder acomodar o progressista e o republicano. Acaba de anunciar aqui, vai ser o Ministério da Pequena Empresa. Pequena e média empresa. Já que não tem onde botar os companheiros, tem que criar um novo ministério. Então será o Ministério da Pequena e Média Empresa. Grande empresa fica com o Geraldo Alckmin, atual vice-presidente. Isso tudo, né, doutora Luciana, faz com que o governo, com uma sede de arrecadação, ele busque alternativas dentro das empresas onde arrecadar mais. Por isso que a gente chama de um manicômio fiscal, por isso que a Tax Group existe, no que diz respeito a tentar dessecar dentro da empresa tudo que tu paga errado, tudo que tu paga daqui a pouco a menos ou até a mais, que pode ser realinhado dentro da tua obrigação como contribuinte e que tu não seja, daqui a alguns dias ou daqui a alguns anos, seja chamado ao fisco para pagar aquilo que tu, porventura, desconhecia, ou tu não sabia, né? Essas questões todas tributárias. É difícil, né, lidar com o Brasil desse jeito, né? Tu toca em pontos essenciais, Fábio. A gente está vendo e está assistindo o primeiro ano do governo Lula e estamos aí chegando perto de 40 ministérios. Estamos aí verificando uma reforma tributária que praticamente é um cheque em branco, porque ninguém está sabendo mensurar o quanto isso vai aumentar. Sabemos que irá aumentar a carga tributária, que já é alta, mas não o quanto, é praticamente um cheque em branco, porque não temos alíquotas, não temos como mensurar. E junto com isso, temos uma regra aprovada agora, que simplesmente revoga o crime de responsabilidade fiscal, deixando muito vaga ali a informação de como será a responsabilização caso o governo não cumpra as regras de limitações de gastos, que praticamente é zero. Então, é um cheque em branco também para gastar, é um cheque em branco com a reforma tributária para arrecadar, e o empresário, as empresas, os contribuintes em geral, o cidadão que está ali, né, na ponta, vamos dizer assim, só recebendo essas mudanças, precisa, né, pelo menos que alguém ajude ali a como a gente consegue pagar o que é certo, porque também ninguém quer ter problema. A gente conversa com os empresários, independente do segmento, mercadistas, do agro, indústria, serviços, todos querem estar de acordo com a lei, só que é muito difícil tu ter certeza de que está fazendo certo. E aí entra o trabalho, vamos dizer assim, na nós, da Tax Group, né, ajudando o empresário a ter certeza sobre como está sendo aplicada aquela regra. E aí é importante a gente andar junto, porque o empresário, ele fica ali,
a economia às vezes não está indo tão bem, o governo está ali querendo só a parte dele da arrecadação, e ele precisa ter sustentabilidade, ele precisa, né, se manter no tempo. Sim. E complicado esse Não equilíbrio. é fácil, não é fácil. Doutora Luciana, me diz uma coisa. Nós estamos falando sobre o arcabouço. Ainda não está definido todos os detalhes dessa reforma tributária. A gente já está sabendo o seguinte: o governo só poderá gastar se a receita aumentar. Há uma mudança, uma alteração na questão tributária de muitos segmentos ainda. O governo fala em simplificação, ao mesmo tempo tem alguns impostos, algumas coisas que ainda não está definida. Hoje os governadores começam a chegar aí no Senado porque estão perdendo receita. E nós temos não só legislação federal, mas isso vai desencadear também em legislações provavelmente estadual e municipal, porque vai mudar vai ter um rearranjo das receitas do estado e dos municípios. Por exemplo, tem tipo de imposto que fala de produtos que são considerados, como é que eu vou dizer, irrisórios, desnecessários, já foram inclusive batizados imposto do pecado. O que isso impacta na vida do cidadão? Que impostos são imposto do pecado? O que é isso, hein? O imposto do pecado. Bom, pegando o teu gancho aí, tem muita coisa que está sendo remetida à lei complementar. Então, um dos problemas que a gente tem hoje na nossa forma de tributação é ter muita regra infraconstitucional abaixo da Constituição que vem ali a criar toda uma confusão, o que dá crédito, o que não dá crédito, o que tributa, o que beneficia. Tudo isso parece que vai seguir. Por quê? Porque a gente continua com a Constituição remetendo muita coisa à legislação infraconstitucional. Então, a confusão vai continuar. O imposto seletivo, que foi batizado como imposto do pecado, porque o imposto seletivo, o que ele está dizendo? Que ele vai tributar o que for considerado nocivo à saúde e ao meio ambiente. Então, o que for colocado nessa lista vai ter um tributo a mais. Ele não vai, vamos dizer assim, ser excluído do IVA dual, como estão colocando, ele vai ter a tributação normal e mais este imposto do pecado, como está sendo batizado, em razão de ser nocivo à saúde e ao meio ambiente. Só que daí vem uma questão. O que vai ser considerado nocivo à saúde e ao meio ambiente? Vou trazer uma pergunta aqui. Combustível, derivados de petróleo. A gente sabe o quão importante toda a produção, toda a economia praticamente passa por rodovias. Para isso precisa de combustível. Combustível faz mal ao meio ambiente? Faz. E agora? Vamos taxar isso aí? Vamos onerar toda a nossa economia, toda a cadeia? Vai criar inflação em razão disso? Como é que vai ser? É um negócio. Aí começa legislar cada um dos itens, né? E aí começa a voltar de novo, porque sempre nós temos que entender que sempre o governo federal, estadual e municipal quer aumento de receita. Ninguém quer abrir mão das receitas, né? E imposto do pecado, nós temos aí cigarro, temos a bebida, né? Nós temos daqui a pouco produtos nocivos ao meio ambiente, como a doutora Luciana está falando, o combustível é um problema. Nós temos a questão... Açucarados, por exemplo, carboidratos, fazem mal à saúde? Entendi. Será? Farinha branca faz mal à saúde? Açúcar refinado. Pesticidas usados no agro. Será que fazem mal, são nocivos ou não? Tem um discurso sério sobre esse assunto para que a gente possa definir se vai ser ou não tributado, ou tem um discurso político nesse assunto? Entendi. E aí a gente não vai ter uma isenção para definir. Entendi. Aí fica aquela brecha aberta, né? E aí, vamos lá, o que nós podemos arrecadar mais? Vamos lá, olha, tributação sobre pesticidas, herbicidas, tarará, vamos lá, passa. E assim por diante, vai ser um... E tu acha que isso aí até o final do ano está resolvido?
E é interessante também, Fábio, o seguinte, eles querem resolver sim até o final do ano e vamos dizer assim, a vontade do governo está nesse sentido, do Congresso está nesse sentido, então provavelmente vai acontecer. E esse imposto seletivo, ele provavelmente já vai, assim que for aprovada a reforma, ele já começa a valer. Porque diferente dos outros, ele pode ser sim já colocado por medida provisória e já começar a cobrar. Ele vai ser cobrado, ele está entrando em substituição ao IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. O IPI, até então, ele tinha um dos critérios a seletividade. A seletividade, em longas discussões jurídicas, com jurisprudência, doutrina, o que dizia? Conforme a essencialidade do bem, eu vou tributar a mais ou a menos. Então, bens essenciais, eu devo baixar a alíquota e favorecer que tenham acesso a esses bens. Agora muda a lógica. O imposto seletivo, ele está entrando no lugar do IPI, mas não com a ideia de diminuir a taxação do que é essencial. Ele está entrando com a ideia de aumentar, de sobretaxar o que se entender nocivo à saúde, que não necessariamente quer dizer o que é essencial para o indivíduo. Então, a gente está mudando muito aqui, drasticamente, a forma de tribuição, a lógica que está por trás, e pouco está se discutindo sobre esse imposto. Todos os impostos, né? Pouco está se discutindo. Aliás, a reforma como um todo está, como eu brinquei, né, no início simplificado, está o processo legislativo, né? Porque pouca discussão profunda está tendo sobre o que vai acontecer e a gente, eu digo, sociedade brasileira, está praticamente assinando um cheque em branco. Né? Vamos ver o que vai acontecer quando estiver acontecendo. Que coisa, né, doutora Luciana? Como é difícil esse assunto. E olha, a gente fica assistindo assim, aterrorizado, né? Porque agora mesmo, eu iniciei a conversar contigo, dou um F5 aqui para atualizar as mensagens, governo federal anuncia a criação de mais uma despesa. Porque não é para ajudar. Se fosse para ajudar o povo brasileiro, pode construir 50 ministérios, mas não é para ajudar. E cada ministério é uma estrutura física, é uma estrutura, né, de estrutura mesmo, né? E cargo, além de cargos, outras coisas mais, tem que construir para poder satisfazer ou saciar a fome de alguns, mas não é do fome do povo brasileiro. E nisso pois não. O Estado, enquanto a gente fala de reforma tributária, e o pessoal fica discutindo, tem que taxar mais quem é rico, tem que não sei o quê, e quem o que é nocivo à saúde tem que ser taxado, e é isso mesmo. Enquanto a sociedade não se der conta que o início dessa conversa tem que estar no tamanho do Estado, no tamanho do gasto, porque não adianta eu falar de reforma tributária, que é o Estado precisa arrecadar para se manter e para providenciar os bens, vamos dizer assim, saúde, educação, uma estrutura mínima para a sociedade viver. Se esse Estado não está bem gerido, se ele gasta demais, se ele está cada vez mais inchado, como é que eu, sociedade, não vou pensar sobre isso e vou aprovar uma arrecadação maior ainda? É o que nós estamos fazendo. A gente está autorizando com a reforma e com o arcabouço que os gastos sejam desmedidos, que a arrecadação a gente não saiba nem mensurar o quanto ela vai aumentar, e a gente não está questionando esse aumento do gasto público, esse gasto desmedido das coisas, não chega para as pessoas mais pobres, não chega nada. E estamos indo para um caminho de tributação no consumo. O resultado final dessa reforma que estamos aprovando agora é tributar mais o consumo. O consumidor final vai ser onerado. Que coisa, né? Esse é o papel do Estado, em vez de ajudar o brasileiro, ajudar o governo, os governos, né? Vamos botar assim, tem que ser os governos a arrecadarem e satisfazerem a sua fome nesse assunto. Doutora Luciana, quando é que teremos novamente a oportunidade de conversar ao vivo aqui no estúdio?
Ah, vai ser um prazer. O próximo programa já pode ser até ao vivo. Eu estou louca de saudade, É. né, de estar aí presencialmente. O online nos ajuda, mas o ao vivo, o presencial não tem substituição, né? Pois é, nós conversamos bastante lá com o pessoal na Águias. Eu achei muito legal, a Tax Group está dentro da Águias. Tenho absoluta certeza que muitos novos clientes da Tax Groups, empresas, supermercadistas, indústrias, viram o trabalho da Tax Group lá, e eu acho que isso é uma forma de ajudar. E quanto mais nós pudermos ajudar nossas empresas, doutora Luciana, mais eu fico feliz aí de oportunizar mais dinheiro na bolsa do empresário, dos seus funcionários, do que na mão dos governos. Um grande abraço para ti, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, sempre muito boa a conversa contigo, flui naturalmente, e é isso aí. Empresa forte quer dizer economia forte, que quer dizer sociedade forte. Então, exatamente, né, vamos ajudar aí as empresas a sobreviver a tudo isso, né, e conseguir se fortalecer aí, apesar dos governos. Apesar dos governos. Grande abraço, bom trabalho. Grande abraço, uma ótima semana.